dica, alguma coisa, é, queria, como a gente começou falando dos desafios, quero propor para a gente encerrar no caminho oposto, né? Falar para vocês comentarem o que, que vocês enxergam, o que, que vocês observam de conquistas na saúde mental, apesar de questões que foram trazidas ali já nos desafios, né? Como a questão dos desmanches de alguns serviços e tudo mais. Mas o que, que vocês enxergam de conquista nessa saúde mental, né? Nos cuidados da saúde mental? E que dicas que vocês deixam assim para quem se interessa, para quem gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho na saúde mental? Algumas coisas já foram comentadas, né, de livros, de filmes, documentários, mas se vocês deixariam mais alguma dica, alguma reflexão, alguma outra coisa para quem está nos ouvindo. Olha, um olhar que eu acho que a gente tem que ter, você falou das conquistas da área de saúde mental, e a gente se vê de encontro ao desmonte do NASF. A maior conquista que se teve, acho que foi a descentralização do tratamento psiquiátrico. Antes era tudo hospital psiquiátrico, e a gente teve essa conquista, do paciente ter a possibilidade de tratar no território dele. Isso é fundamental. O território não importa, se é CAPS, se é UBS, o que é interessante é que ele tem possibilidades. Essa foi a maior conquista. Por isso que quando a gente fala, estão desmontando o NASF, isso é um retrocesso. Isso não deveria acontecer. Como que a gente faz esse remonte? Nesse momento a gente não sabe, mas a gente tem que ter em vista o passado sombrio que a gente teve, né? Da centralização no hospital, a gente não pode retroceder. Não mais, né? Isso foi muito duro, isso custou muitas vidas, né? E carreiras de profissionais também. Imagina a tristeza de trabalhar no hospital desse. Eu trabalhei pouquíssimo tempo em um, e eu lembro disso até hoje, como se fosse ontem. Imagina os pacientes que passaram a vida ali, né? Então, a gente tem que sempre lembrar do passado para não retroceder, e tem que entender isso como um retrocesso, né? Então, a gente tem que lutar por isso, reivindicar e isso baseado na qualidade que, por exemplo, o NASF e a Rede CAPS, por exemplo, trouxeram para o atendimento, para o acompanhamento, para o cuidado em saúde mental. Então, se a gente teve uma conquista, se você perguntar uma, foi a descentralização do tratamento psiquiátrico. Eu acho que isso importantíssimo, direito fundamental, não negando a internação é importante, às vezes é necessária, mas ela não tem que ser o único recurso, não tem que ser. A internação tem que ser a última possibilidade. É essa a questão. E aí a gente começa. Pode falar. Eu vou pela sua mesma linha, né, Cláudia? Penso aí na descentralização aí do serviço, né? E os acessos aos serviços de saúde também, no seu próprio território, né? E aí a gente pensa aí no nosso grande, acho que nossa grande conquista aí, né? É a nossa luta antimanicomial mesmo, né? Que começa aí, inicia no ano 70, né? Com o movimento sanitário, que sai um pouco da linha e depois volta nos trilhos aí, né? E aí a gente tem a criação dos CAPs, dos hospitais, né? E algumas das residências terapêuticas, né? Que eram aqueles... as residências, né, são importantíssimas, né? São pacientes crônicos que eram egressos de hospitais psiquiátricos direito completamente... importantíssimo, né? Sim, Que o Estado e hoje tem esse dever. Né? Tem uma moradia digna, né? Tem uma cama para dormir, não preciso dormir em cima de uma palha, né? Exato. Então a gente pensa bem nessas coisas dolorosas mesmo, né? Que aconteciam, né? E aí a gente acontece aí num ganho aí a partir desses anos 90 mesmo, onde a luta começa a ganhar força mesmo, onde vem os CAPs, né? O NASF, né? Então o NASF ele vem desde lá mesmo de 90 e agora está sendo desmontado, né? Então é realmente um retrocesso, né? Conforme a Cláudia falou aí também, né? A gente inicia aí com os hospitais dia e aí depois ramifica aí para os outros atendimentos em UBS e CAPs, né? Mas eu acho que a grande conquista é essa mesmo, são os serviços de saúde que hoje a gente compõe para atender o público da saúde mental, né?
E vou na mesma linha da Cláudia também, eu não discrimino aí a internalização, né? Eu acho que ela tem a sua função também, né? De modo adequado, com qualidade, né? Um tratamento digno, né? Mas eu acho que essa questão desse serviço de saúde ampliado é uma grande conquista. E uma outra grande conquista foi aquilo que a gente já falou, é essa integração da equipe, né? A equipe multi entrando com força aí na questão da saúde mental, né? Não ficando naquele modelo médico centrado, né? Eu acho que isso ganha muito peso aí a partir dessa luta antimanicomial que se inicia. E aí a gente começa a abrir um leque aí, né? De áreas de tratamento, né? De modelos de tratamento, né? De equipe multi-interdisciplinar, né? Uma coisa que não se pensava nunca antes, né? Então a gente tem esse ganho muito legal. E aí vocês falaram, né, de dicas, de sugestões. Eu separei algumas, gente, eu sou suspeita, porque eu amo cinema, né, e eu acho que tem filmes que são meio cartilha. Aprenda o que é esquizofrenia. Igual, Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, que ganhou o Oscar, né, eu acho que é um filme muito didático, assim, sabe? E eu acho que é um filme, talvez, que sacaneia um pouco, né, porque até metade do filme você acha que tudo bem. Não vamos dar spoiler, né? Um filme antigo, mas é um filme, acho que muito interessante, né? Eu gosto muito, a gente não vai entrar no mérito da dependência química, né? O pessoal de álcool e drogas, mas tem outro filme que é antigo, gente. Olha, eu falo, se você achar, e eu sou fã, tá, do Leonardo DiCaprio, porque eu acho que ele é o melhor ator de Hollywood que faz gente maluca, mesmo, né? Uhum. Ilha do Medo, né? Olha, eu prefiro Diário de Adolescente. Eu tô pensando em coisas Também é muito bom. didáticas. Não sei nada Sim. da vida de psiquiatria. Esquizofrenia, Uma Mente Brilhante. Diário de Adolescente para Uhum. Dependência Química. Porque ele é um menino, tal, que frequenta um colégio católico, e como que ele começa ali, enfim, nas drogas e tal, e numa forma baseada em fatos reais, claro que um pouco romantizado, mas como que este personagem consegue sair disso, né? Mas o trilhar disso eu acho um filme bem didático. Pensando na história da psiquiatria, eu acho que tem o Bicho de Sete Cabeças, né? Que eu acho que é um marco até do cinema brasileiro. É o filme que eu acho que o Rodrigo Santoro fica famoso, né? Ele tem um alcance nacional importante, né? E tem o documentário que a gente comentou aqui, que é o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro tem o livro da Daniela Arbex, né, que ela é jornalista, e ela tem uma documentação importante que ela retira, se eu não me engano, eu acho que é do próprio Museu da Loucura, ela tem uma documentação muito Tem rica, muito fotos, interessante. né? E, Escritos de alguns pacientes mesmo, exato, né? Tem uns relatos muito fortes. prontuário, memorando. Então, eu falo, não é da Uhum. cabeça dela, não. Gente, eu falo que assim, uma boa pesquisa, você mata Sim. a cobra e mostra o pau. Daniela Arbex faz isso. Ela mostra realmente ali, com documentação, tudo. E, de novo, né, eu falo que assim, se eu estiver deprimido, Não, a talvez não ideia seja a real. melhor opção. Mas eu acho que são necessários, são obras que são necessárias. O Holocausto Brasileiro, eu acho que tem realmente essa Eu vou na necessidade. mesma linha também, Cláudia. Eu acho que o Holocausto Brasileiro é um livrinho de cabeceira aí para quem quer entender um pouco sobre a psiquiatria, porque eu acho que para entender a gente precisa voltar, né, e saber como foi, né? Como eu disse antes lá, é angustiante você ler o livro, é angustiante você assistir o documentário, né? Se você não tá muito legal nesse dia, não pega esse dia para ver, né? Porque é realmente angustiante, pega muito no nosso mesmo, né? No que é da gente, né? E aí, complementando, Cláudia, você falou o Bicho de Sete Cabeças, né? Um clássico aí da psiquiatria brasileira também, que é bem representado aí no filme, mas para quem tiver interesse também tem o livro, né? Que é do Astrezégilo, né? Que é o Canto dos Malditos, que foi ele mesmo que escreveu, né? E lá tem muita coisa que não tem no filme, né? Inclusive muita coisa política, né? E a vivência dele antes de psiquiatria, né? E o que ele se tornou pós-psiquiatria também, né?
Falamos aí também, acho que Nise da Silveira, é importantíssimo a gente assistir o filme dela também aí, né? Acho bem interessante. E aí me lembrei também agora, você estava falando, eu não lembro agora qual filme que você falou, que eu me lembrei dele, mas é um filme mais atual, que é O Milagre da Cela 7, né? A gente vai pensar em saúde mental aí, onde a gente prende a pessoa, né, num presídio mesmo, né, e o cara é um DI, né, que tá ali e sofre vários tipos de represálias ali também, né. É um filme mais, pelo menos eu achei, né, mais tranquilo aí, se a gente for levar em consideração os outros que a gente falou aí. Mas é um filme legal também pra gente entender aí um pouquinho antes. Dá uma chorada, né? Sim, é mais pra isso, né? Mas pra gente entender, é isso que eu tô falando, né? Acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? A gente precisa ir um pouco antes de tudo, porque hoje, se a gente for antes de tudo, mesmo com o desmonte do NASF, e vou bater nessa tecla até me dizerem pra parar ou me matarem, mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar antes de tudo mesmo, né? Como era antes de tudo e como estamos hoje. Então, hoje, se a gente for pensar, a gente está vivendo, não um paraíso, mas a gente está vivendo bem, né? Pensando aí nessas conquistas que a gente falou anteriormente aí dos serviços de saúde, né? A gente acredita que está trabalhando ali, que pode melhorar e muito mais aí do que a gente tem para oferecer, né? É óbvio que a gente tem entraves e a gente tem algumas portas fechadas e alguns muros para pular, mas é isso, né? Eu acho que as indicações são essas também, né? Que basicamente vai dar um norte aí pra galera que quiser saber um pouquinho mais sobre a saúde mental, sobre a psiquiatria. A gente tem um último livro, para quem gosta de cinema, teve uma tese, eu não vou lembrar agora, uma dissertação de mestrado de um médico que pesquisou sobre a possibilidade do uso do cinema para o ensino de psiquiatria. Mas tem um livro do Landeira Fernandes e do Elie Cheniot, que se chama Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Até dei uma puxada aqui no nome, para ver se era isso, né? Elie Cheniot, ele também tem um livro interessante de psicopatologia, mas se escreve Elie Cheniaux, Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Até porque eu acho que a psiquiatria ela tem um apelo para a sétima arte que é muito interessante e muito importante. Tem até uma live que de vez em quando eu faço, né, onde eu dou aula, tem a Liga de Saúde Mental, e eu faço essa live com uma amiga minha que é atriz, né, a Lindsay Castro Lima, e a gente levanta sempre alguns temas, e ela traz alguns filmes que falam em especial daquela temática. Então, sei lá, vamos falar sobre suicídio. Ela traz os filmes, vamos falar sobre... Foi enfermagem, que foi semana, um mês da enfermagem, agora maio, e daí ela traz esses filmes. Então, a psiquiatria está muito bem até relatada, muitas vezes de forma estereotipada no cinema. Então, às vezes a gente tem essas publicações. E essa do Fernandes, do Cheniot, eu achei bem interessante que ele vai destrinchar assim, a questão do cinema e da psiquiatria, né, das doenças mentais. Então é um livro diferente, assim, né? Legal. Acho que eu tenho uma última contribuição, só para ficar mais leve, aí porque trabalho no setor da infância. Gente, é um podcast só disso. Se a gente for falar de cinema e psiquiatria... Você vai lembrando, né? Acabou. Mas aí Exato. Me remeteu um livro, ó. Me remeteu um filme aqui, que muitos devem ter assistido, que daí eu indico para muitos pais aí, né, até para ajudar as crianças nesse sentido aí, principalmente nessa época de pandemia, né, no controle das emoções, né, que é o Divertidamente. O Divertidamente, legal. A gente tem ali todo o controle da emoção, como que se dá, e trouxeram ali de uma forma muito caricata ali, né, o que é cada emoção, né, e aí a gente trabalha muito essas emoções também, né, e a criança, né, o adolescente, né, primeira, segunda infância ali também, e fica muito em conflito essa emoção, né, então é importante também, né, simbolizar o que é uma raiva, né, simbolizar o que é o medo, né, a minha alegria, né, porque às vezes fica tudo muito misturado ali, e esse filme, Divertidamente, ele dá um norte para isso, bem legal mesmo para a galera. Só para ficar um pouco mais leve, que a gente só também trouxe paulada, né, Cláudia?
Só paulada, é verdade. Divertidamente, olha, caiu como uma luva. Só para fechar. Eu só quero agradecer vocês pelas contribuições que vocês